Amém. Graça e paz, amém? Glória a Deus, para mim é um prazer muito grande poder estar aqui. Eu me sinto muito honrado. Jean não pediu, Jean mandou, porque Jean não pede. Jean manda, tem autoridade, né? E falou: Cláudio, eu preciso de você lá. E eu falei: se você precisa, eu vou. Amém? Então, eu fico muito satisfeito de poder estar aqui e compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Eu quero dar uma palavra rápida a vocês. Sei que vocês ainda vão ouvir muita coisa, mas eu preciso que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6, a partir do versículo 1. Eu quero, na verdade, dar uma continuação à mensagem do pastor Wagner. Ele terminou dizendo com eis-me a. Isso, então nós vamos dar uma olhadinha nesse texto, rapidinho. Vai ser com anestesia, você não vai nem sentir. Quando você vê, já acabou. Profeta Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia todo o templo. Os serafins estavam acima dele, e cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriu o seu rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então os umbrais das portas se estremeceram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: eis-me aqui. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então o serafim voou até a mim, trazendo na mão uma brasa viva tirada do altar com uma tenaz, e tocou os meus lábios, e me disse: vede isso que toca os seus lábios? Fica olhando para mim, não olha para a Bíblia. Vede isso que toca os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi. E depois disso ouvi uma voz que dizia por trás de mim: a quem enviarei e quem há de ir? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Isso, glória a Deus. É uma mensagem muito simples, certo? Que tem como foco santificação. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime. Isaías tem uma visão da glória de Deus no ano que Uzias morreu. Olha que legal. Uzias morreu, Isaías viu a glória. Enquanto Uzias estava vivo, Isaías não viu nada. Isaías só viu depois que Uzias morreu. Então hoje eu quero ter uma conversa com você sobre a morte do Uzias. Não Uzias do Isaías, o seu Uzias. Quem é o meu Uzias? O seu Uzias é tudo aquilo que impede você de ver a glória de Deus. E se te impede de ver a glória de Deus, o que tem que acontecer com ele? Isso. Só que eu vou te mostrar que Uzias não morre de morte natural. O nosso Uzias tem que ser assassinado. Hoje eu quero transformar você no assassino do Uzias. Serial killer. Hoje você vai matar Uzias. Por quê? Porque para a glória de Deus se manifestar, Uzias tem que... Isso, e Uzias, a morte de Uzias leva você à santificação. Você tem que tirar da sua vida tudo aquilo que está impedindo você de ver a glória do... Porque quando isso morrer, você vai ver a glória do Senhor, você vai ouvir a voz de Deus, e você vai ser tocado pelo Senhor. Você quer viver isso, amém? Mas tem que matar Uzias. E eu preciso conversar com você sobre Uzias, porque o seu Uzias pode não ter o nome de Uzias, pode ter outro nome, mas ele é Uzias. Ele só mudou de nome para distrair você. Talvez o seu Uzias chama-se Facebook, e a internet atrapalha você de ver a glória de Deus.
Talvez Uzias seja o seu namorado, Ronaldo, que deixa você ver outras coisas, menos a glória de Deus, não é verdade? Talvez Uzias seja essa mágoa que você carrega no coração, seja essas coisas que impedem você de ver e de viver o que Deus tem para você. E se isso, eu preciso que você tenha consciência, se te impede de viver e de ver a glória de Deus, o que tem que acontecer com aquilo que te impede? Tem que. E quem é que vai matar? Quem é que vai matar? Eu. Cada um com seu Uzia. Um Uzia para cada um. Então nós vamos primeiro descobrir, olha só, que Uzia, quem é Uzia? Primeiro passo, você vai ter que achar o seu. Por exemplo, te dar um exemplo. O Jonas desobedeceu a Deus, não desobedeceu? E foi fugir do Senhor. Ele esqueceu de ler o Salmo. O Salmo diz: ainda que você construa sua casa nas estrelas, eu vou dar um teco no você de tiradeira. É ou não é verdade? É nessa tradução não, essa é a minha. A do João Ferreira é outra. Então preste atenção. O Jonas entra no barco do capitão. Coitado do capitão. Desobedeceu a Deus o capitão? Era profeta? Mas o barco dele vai afundar. Por quê? Porque o Jonas está lá. O Jonas era o Uzia do capitão. Recebe quem não deve no seu barco, na sua vida, no seu ministério, e você vai ver onde você vai parar. E deixa eu explicar uma coisa para você. O que o Jonas falou com o capitão? Me joga no mar. O Jonas falou: eu vou pular. Porque o Uzia não morre sozinho não. Ele vai embora sozinho não, você tem que matar ele. Entendeu? Então hoje você vai achar o seu Uzia. Quem é o seu Uzia? Pastor, já descobri. É o meu marido. Aí complica um pouco. Porque eu não estou falando de matar o ser humano. Ainda que você ache que o seu marido não é um ser humano. É na verdade. Mas você vai ter que ter paciência para lidar com ele. É ou não é? Talvez o seu Uzia seja seu filho, também não dá para matar. Só fique na vontade. Vontade é coisa que dá aí. Mas é importante nós localizarmos nosso Uzia. Onde ele é? Ou quem ele é? Onde ele está? Deus tem grandes coisas para fazer na minha e na sua vida. Mas com Uzia não dá. Porque Uzias causa o impedimento. Certo? É aquilo que cria no ambiente a impossibilidade da manifestação da glória de Deus. Então primeiro você tem que localizar quem é o seu Uzia. Por exemplo, o Uzia do Davi era Batseba, o desejo por mulher. O cara tinha todas as mulheres do Saul. Tinha a japonesinha chamada Mical. Se não era japonesa, tinha nome. Mical não vai ser do Ceará, é ou não é verdade? Fortaleza chamando Mical. O cara tinha toda a mulher do Saul, tinha a japonesinha Mical, tinha a Abigail, a mulher do falecido Nabal. O cara tinha a mulher, a Vera. Mas viu a Batseba tomando banho. Ficou doido. Uzia falou: pega. E o Espírito Santo devia estar falando: pega não. E Davi ficou olhando aquele cavalona da Batseba, aquela mulher fantástica. Porque a mulher feia não tenta ninguém, não é verdade? Olha só, fica ligado aqui, que o assunto é santificação. Não é para você chorar, não é para você rir, é para você chorar. Que eu estou pregando. Aí ficou aquela briga interior, porque é assim que nós vamos lidar.
Uzias é aquilo que nos atrapalha. Quem anda te atrapalhando? É a pornografia? Quem anda te atrapalhando? É a fofoca? Quem anda te atrapalhando? É esses relacionamentos doidos que você está vivendo? Quem anda atrapalhando você de ver a glória de Deus? Se está te atrapalhando, você tem que é cada um com o seu Uzia. Eu não posso matar o seu. Você que tem que matar. Entendeu? Agora preste atenção. O texto diz que Isaías vai viver uma experiência fantástica com Deus na morte de Uzias. Mas hoje, muitos de nós temos dificuldade, não de localizar ou de descobrir quem é Uzia, mas é a coragem para matá-lo. Porque deixa eu falar uma coisa para você. Você já sabe o que precisa ser feito. A maioria de nós já sabemos. O difícil é fazer. Você sabe quem é Uzia do seu casamento? A intolerância. Eu vou contar uma experiência para você. Esse dia minha mulher falou, eu vou para o cabeleireiro e quando eu estiver pronta, eu te peço para você me pegar. Falei, lógico. Aí ela ligou, amor, estou pronta. Falei, fui lá, encostei o carro na frente do salão, buzinei, ela estava assim no vidro, me vendo, falou, aí eu falei, tá bom, está se despedindo. Sabe de nada, inocente. Sabe de nada. 5 minutos. 10 minutos. Uzias já estava falando, arruma um barraco logo. Arruma um barraco. Se eu fosse você, eu fazia algo. E aí eu fui obrigado a falar com Uzias, você não tem mulher, maluco. Você é o único chifrudo que não tem mulher? É ou não é verdade? Você não me perturba, não. E eu estou lá, mas foi me subindo a ira, a influência do Uzias. Cara, para que mandou eu vir? Se sabia que não estava pronta. E eu já estou pá. Aí eu falei com Deus, falei, Senhor, foi o Senhor que me deu ela, não foi? Então me dá sabedoria de como lidar com ela. O que eu faço? Aquela pergunta veio no meu coração assim, Pastor Cláudio, se aquela mulher não fosse a sua, o que você falaria com ela quando ela chegasse no seu carro? Eu falei, se ela não fosse minha, bom, se ela não fosse minha, eu ia falar nada não. E aí aquela voz falou assim, então, finge que ela não é sua. Agora mesmo veio ela, saiu com um sorrisão, abriu a porta do carro, entrou, sentou, falou assim, oi amor. Eu falei, oi, não é minha, não é minha, não é a minha. Cuidado que você pode estar rindo de você mesmo, é ou não é verdade? Então preste atenção, na maioria das vezes, o grande conflito não é descobrirmos o que precisa ser feito, mas sim é termos forças para fazer aquilo que precisa ser feito. Uzia tem que ir, e eu vou matar. Descubra quem é, talvez seja essa mágoa no seu coração. Tantos anos você carrega seu Uzia contigo, aí você perde o sono, já te deu até uma úlcera, tanta raiva que você nutre ao longo da história, tanta mágoa, pastor.
Eu sofro muito, pastor. O que te fizeram? Pastor, em 1945. Finalzinho da guerra, pastor. A guerra acabou lá fora, mas ainda continua no meu interior. Ah, sai fora, rapaz. Ah, perturbar outro. Não, rapaz, está impedindo você. O que é? Talvez seu Uzias seja essa preguiça sua. Um preguiçoso, principalmente essa geração mais nova. Os meninos acordam meio-dia. Nossa, que cansaço. O que é? Sonhou que estava trabalhando? É ou não é verdade? Só se for no sonho para acordar cansado. E tem preguiça de ler a Bíblia, e tem preguiça de orar, e tem preguiça. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha só. Para você matar Uzias, você vai ter que receber forças. E a força para matar Uzias vem do isso. E aí eu volto na mensagem anterior. Nós precisamos estar perto. O que vale é o que fazemos ontem para colhermos hoje. Lembra quando tinha um menino muito endemoniado, que o pai dele procurou Jesus não estava, mas estavam os discípulos, lá em Marcos, no Evangelho. E aí os discípulos tentaram expulsar o demônio do menino, um menino muito esquisito, um demônio estilo X-Men, jogava o menino no fogo, na água, um demônio esquisito. E aí Jesus chegou, expulsou os demônios. E aí quando chegou em casa, os discípulos perguntaram: ô Jesus, falei uma coisa com o senhor, por que nós não podemos expulsar aquele demônio? Jesus disse: porque aquele demônio só sai com... Ô Jesus está dizendo, o que eu fiz ontem é o que está me dando autoridade para viver o hoje. Entendeu? Então, você tem que se aproximar de Deus. Dentro de você e de mim, tem o Espírito de Deus que o Senhor colocou. Mas dentro de mim e de você, tem Uzias, que o Adão deixou de herança. Sabe o Adão, o marido da dona Eva? Aquele lá do Éden, casado com a mulher muito doida que conversava com cobra. Eu fico pensando com a Eva, conversando com a cobra. Ou os bichos tudo falava, ou Eva era doida. Porque se eu estou passando perto de uma árvore e uma cobra fala, Cláudio, ela não vai falar como, que eu já estou lá na esquina. Pensa a Eva falando, dona cobra, a senhora anda com a vida muito enrolada. Devia ser o argumento do diálogo. Então dentro de você tem um Uzias, querendo tirar você da presença querendo fazer que você não veja a glória de isso. E dentro de você e de mim tem o Espírito que quer nos levar e nos aproximar do eterno. Mas quem é que vai vencer? Não, quem você der comida, quem você alimentar. Se você alimentar o Uzias vai arrebentar. Você só vai pecar com excelência, só pecado bom, sabe, só coisa fantástica. Uzias, aí você diz assim, pastor, ser santo é tão difícil. Sabe, pastor, a carne é fraca, mas o pecado não é vitamina. Então se você alimenta, por exemplo, o que você anda lendo? Quem você anda escutando? Com quem você anda falando? Tudo isso vai alimentar ou o Espírito de Deus, ou, imagine agora que está na moda um octogonal, lá, 2 lutadores de MMA, de um lado ele, Uzias, bem alimentado, fortão, grandão, lá, tudo, do outro lado quem? O Espírito de Deus,
raquítico, mirrado, magrelo, com os ossos parecendo. Na hora da luta, quem é que vai ganhar? Quem é que vai ganhar? Porque você alimentou Uzias. Porque presta atenção, Uzias, você não morre, não mata Uzias a tiro. Como é que Uzias morre? De fome. Para de dar comida para esse miserável. Entende? Levanta de manhã e começa a alimentar o espírito uma leitura diária. Vai lá ler. Precisa ler a Bíblia toda num dia só não? Hein? Hoje eu vou ler 50 capítulos. Tu tem tempo para isso? Não. Vai lá. Fala assim, hoje eu vou pegar 10 versículos. E vou ler, e ler, e ler. No final você diz assim, entendi nada disso aqui. Mas ninguém explica um livro melhor do que o autor. Então você fala com o eterno, Senhor, abre minha mente. Você pode orar. Tem gente que não ora, porque primeiro acha que não sabe orar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, seja franco. Quantas pessoas aqui acham assim, no fundo, que não sabe orar? Levanta a mão. Isso, tem umas pessoas que acham. E às vezes você tem razão de pensar, que às vezes vem na igreja umas pessoas que oram de um jeito tão esquisito, que parece que a gente não sabe. Tem uns irmãos que chegam para orar, muda até de voz. Amado, eterno, longânimo e benigno, Pai das luzes e príncipe da eternidade, Alfa e Ômega, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, eterno. Estamos nesses conclaves, reunidos pelos beneplácitos de sua vontade. Aí o pessoal olha e fala assim, eu sei falar isso não. Não sei orar não. Poxa. Então, eu não estou fazendo apologia à ignorância não. Mas orar é falar o que você está sentindo. Por exemplo, assim, ó, você fecha os olhos e fala assim, ô Senhor, eu vim falar com o Senhor aqui em nome de Jesus. E vou logo visando para o Senhor. Tudo que eu vou falar o Senhor já sabe. Mas vou falar assim mesmo. Minha vida está tudo bagunçada, o Senhor está vendo aí, né? Que isso, não arrumo emprego, também não estudei, né? Então por isso que eu estou enrolado, mas o Senhor pode abrir uma porta aí para mim, isso. Dá uma força aí para o teu servo aí, que eu não deu para estudar não. Eu sou até inteligente, mas não consegui achar inteligência na minha cabeça. Eu sei que ela está em algum canto aí. Ana, e eu vou falar outra coisa com o Senhor também. Já que nós estamos conversando aqui, que mulher é aquela que eu peguei para mim? Que isso, Senhor? Agora eu descobri porque que Jesus não casou. É complicado esse negócio, Vê se dá uma ajuda aí também, porque tá ruim de viver com ela, viu, mãe? Eu também estou afim de morrer não, na verdade. Então nós vamos levando. Para continuar o assunto, assim, eu preciso falar com meus filhos também. Uma mistura entre eu e minha mulher que não deu certo. Saiu aquilo que o senhor está vendo, que é isso, né? Às vezes eu entendo porque tem animal que come o filhote no ninho. Eu já estou terminando já a oração, então eu vou comentar com o senhor o pior assunto, deixei por último. Eu não sei se falaram para o senhor, mas semana que vem minha sogra está vindo morar aqui. Vamos ver se o senhor pode fazer alguma coisa, que eu não estou aguentando mais não. Isso também é oração. Falar para Deus o que você está vivendo, o que você está sentindo. Um Deus que está bem perto, amém? Pare de criar essas coisas. Seja simples e objetivo. Fale com Deus, alimente o espírito porque na hora da batalha, quem é que vai ganhar? E Uzias vai ser envergonhado. Você quer ver um cara que envergonhou Uzias? O Zé do Egito, filho do Jacó. Lembra do Zé? A mulher do Potifar, outra cavala, estava olhando para o Zé, doida para ficar com o Zé. Foi lá com o Zé. Ô Zé, você já administra tudo mesmo, bobo? Só falta eu.
E o Zé devia estar doido para pegar a dona. Lá no Rio de Janeiro tem uma canção, não sei se ela veio para cá, do Seu Jorge, um cantor, que eu imagino que era o que passava na cabeça do Zé. Eu pego, não pego, eu pego, não pego. Devia ser aquilo na cabeça do Zé. E o Zé não? Por que o Zé não pegou e o Davi pegou? Porque o Zé alimentava e naquele momento o Davi alimentava a Uzia. Põe o nome nele para ficar mais fácil de identificar. Só que você vai parando, Uzia não morre da noite para o dia, é inanição, é fome. Então você tem que parar de dar comida para ele. Você para, ele vai morrendo paulatinamente. Quer ver? Vou falar para você. Meu pai casou 8 vezes. Então, ele deixou de herança o Uzia, gostar de olhar para a mulher. Eu tinha esse hábito feio, gente. Não podia ver uma mulher que eu ficava olhando. Eu vou falar a verdade, não vou mentir. E o Uzia falava, olha, 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 olha. E eu olhava. Aí, eu descobri que eu tinha que parar de dar comida para o Uzia. Fui parando, rapaz. Sabe que esse hábito foi embora? O meu Uzia não morreu não, está na UTI. Hoje, quando passa uma mulher, ele faz assim, ó. Ele está morrendo vagarosamente. Ninguém entra pecador, querido, 7 horas da noite e sai santo às 9, não. É um processo de conscientizar e de morte. Nós vamos matando esse miserável, porque pecado é gostoso, gente. Se pecado fosse fazer endoscopia, você nunca ia pecar. Só que nessa vida não tem super-homem nem mulher maravilha. Aliás, eu detesto super-homem. Um cara que veste a cueca por cima das calças não merece o meu respeito. Não, na verdade, não sabe nem se vestir, vai ser meu herói. Mas o que eu aprendi com a palavra de Deus é que, olha, aqueles que obedecem a Deus, aqueles que estimam a Deus a ponto de se relacionar com o Espírito para matar a carne, eles são recompensados. Isso, com a manifestação da glória. Alguns estudiosos fazem menção de que poderia haver um grau de parentesco entre Isaías e Uzias. Alguns dizem que havia um grau de parentesco. E aí me fez pensar, se Uzias era parente de Isaías e Uzias era um rei, talvez fosse conveniente para Isaías ter Uzias vivo, porque poderia extrair de tal relacionamento algum benefício. Mas nada que te ofereça benefício e te afaste de Deus é lucrativo de verdade. Está te dando algum benefício, mas está te afastando de Deus? Querido, sai fora. Sai fora. Quantos jovens solteiros tem aqui? Levanta a mão. Jovem solteiro. Olha só, hoje vocês são bombardeados com a sexualidade. Hoje dizer que é virgem é um troço absurdo. Santo, quero ser santo, pastor. O pessoal já olha assim e fala, coitado, crente. Não sabe que a gente não faz, não é porque não quer. Querendo, a gente quer. Eu que sou casado, faço pouco. Não pense que você vai casar para fazer sexo. Esse dia um cara falou comigo, a hora que eu casar, eu vou fazer sexo todo dia. Eu falei, você pensa isso mesmo? Sério? Ele falou, não vou fazer não, pastor. Eu falei, é melhor você fazer uma pesquisa de campo. Faz uma pergunta para quem já casou. Você vai ver que durante o mês não dá nem para encher a mão. É ou não é verdade?
Estou falando que você está rindo de você mesmo. Eu estou